vamos insistir nessa... Eu acredito que eu estou com isso muito vivo dentro de mim, sobre esse 5º jejum. Eu sinto que Deus está trabalhando, né? Ele está nos direcionando. A parte da manhã foi muito clara. Ó, isso hoje tem que ser definidor para você. Então, ele está trabalhando um ponto final para muita coisa. Porque, ó, então, quem não ouviu, não estava aqui, eu gostaria muito que tivessem esse cuidado, essa disposição de ouvir as 2 reuniões. Eu costumo fazer 2 na parte da manhã. Eu prego muito. Eu prego a palavra incansavelmente. Eu acredito nela, é o meu chamado, estar ali. Então, eu sigo aquilo que eu acredito. Eu acredito que é muito importante que todos tenham a disposição de ouvir à medida que forem postadas essas 2 reuniões. E agora vamos para o encerramento. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus ferido. Partindo desse princípio, nós precisamos alinhar nossa mente. Ela precisa ser lavada. Ela não pode mais... Eu não posso continuar com a mesma mentalidade e achar que eu vou chegar a algum lugar. Mas o que começa na carne nunca vira espírito. O que começa na carne nunca vira espírito. Então, não adianta eu tentar pegar algo que eu fiz na carne, o Ismael, da carne, e transformá-lo no filho da promessa. Não vai acontecer. O que começa na carne é carne. O que foi feito na carne é carne. E isso é claro, está bem fundamentado. Tem escrituras e escrituras que fundamentam o que eu estou falando. Mentalidade da carne, mentalidade do espírito, planta na carne, planta no espírito. Começa na carne, não tem como virar agora, ó, agora virou espírito. Não vai acontecer. Então, a gente precisa sair do engano. Eu sinto isso muito forte, que ainda tem, como a palavra, reorganizando as prioridades. Esse povo afirma. Por que esse povo afirma? Porque esse povo está enganado, está acreditando numa mentira. Mas se eu acredito, é verdade para mim. Então eu preciso desmontar isso. Enquanto eu tenho tempo, porque eles ficaram 18 anos. Eu preciso derrubar isso. Eu vejo gente tentando transformar o que começou na carne em espírito. Isso não é possível. Eu estou afirmando, como esse povo, né? Algumas pessoas, lá dentro delas, elas estão afirmando. Não, mas não é hora. Não, mas não é bem assim. Não, mas é. E eu preciso entender logo, para eu não ficar esticando o sofrimento na minha vida. Também não vai dar para repetir, mas eu mostrei para você
que você pode estar tão enganado que você está numa condição de anticristo, mas pró-Cristo. Porque o que é cristianismo? Cristianismo é uma vida de acordo com Cristo, é você viver de acordo com Cristo. Então, o que é anticristo? É você viver uma vida anticristo, mas você pode ser totalmente pró-Cristo, você pode falar bem, você dizer que ama Jesus. Mas o seu estilo de vida, talvez até a teologia que te foi ensinada, é uma doutrina de demônio, porque anticristo é uma doutrina de demônio. Parece que eu estou levando para Cristo, mas eu estou levando para o oposto de Cristo. Então, não tem nada a ver com Cristo. Parece que é bom, mas é anti o estilo de vida cristão. Que eu dei os exemplos para você do próprio Pedro, que ele vai tentar impedir Jesus de ir para a cruz. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. E o que ele estava fazendo? Parecia uma coisa boa, ele está querendo defender Jesus. Eu trouxe também o exemplo da tentação no deserto. Tudo que Satanás fez foi usar a palavra e, para meio que ajudar Jesus. Você está com fome, transforma as pedras em pães. Quer dizer, usa o seu poder, a sua capacidade de fazer milagres para beneficiar você. Se atira daqui, porque os anjos vão te segurar. Afinal, está escrito, não é? Você não precisa temer. Mas tudo fora de contexto. Mas ele usou a Bíblia. E às vezes nós podemos estar usando a Bíblia totalmente fora de contexto. Igual o diabo. Ele disse, mostrou todos os reinos e disse, eu dou para você. É só você me adorar. O que ele estava dizendo? Você não precisa de cruz. Pedro, por exemplo, quando Jesus vai para ser preso, o que ele fez? Ele pega a espada e corta a orelha de Malco. Parece uma coisa boa, estou defendendo Jesus. O que Jesus fez? Corrigiu ele, pegou a orelha do homem e botou no lugar. Porque Jesus estava dizendo para ele, primeiro, que eu não preciso de defesa, eu posso trazer aqui centenas de milhares de anjos para me defender. Ninguém está me prendendo, eu que estou me entregando. Eu falei para vocês o tempo inteiro. Você está tratando um cara de seu inimigo, ou de meu inimigo, que agora virou seu inimigo, e para me defender. Mas desde quando que eu preciso que você me defenda? Eu preciso que você entenda o propósito disso tudo, que parece que você não está entendendo. Aí as mulheres estão chorando ao pé da cruz, ele fala assim, crucificado, não chorem por mim, chorem por seus filhos. Vocês estão muito enganados. Vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui. Vocês estão com pena de mim. Mas vocês não têm que ter pena de mim, porque eu não sou um coitado. Eu estou aqui por um propósito. Chorem por vocês, pelos seus filhos. Você que precisa. Seus filhos que vão precisar. Não sou eu, não. Então, nós podemos criar equívocos na nossa mente,
e nos enganar de uma maneira onde a gente só trava a nossa vida, porque aí eu estou dizendo, eu estou buscando, eu estou defendendo Jesus, eu estou fazendo... E o Senhor está falando, não, você não entendeu nada. Para com isso. Você tem que ir pelo Espírito e entender qual é o processo, porque eu te ensinei. Mas não dá para repetir, por isso que eu estou pedindo. Volta a ouvir essas reuniões, porque elas vão definir vidas. E eu sinto no meu espírito que esse quinto jejum é o Senhor dando assim um basta para muita gente que vem na sua infantilidade batendo o pezinho, questionando o que não faz sentido. Porque a pessoa está na carne, a pessoa fez a carne, a pessoa planta na carne, a mentalidade é da carne. Ela está buscando um estilo de vida anticristo para a vida dela, que não tem cruz, não tem sofrimento, não vai passar por nada. Mas, ao mesmo tempo, ela quer que esse Deus faça tudo por ela, mas ela não entende que Ele já fez. Agora é a vez dela, que começa crendo e se alinhando e pegando o estilo de vida dele, que não é o contrário da cruz, é a favor da cruz. Eu não abandono Jesus porque eu tenho pressão. Eu não brigo com Jesus, eu faço todas as minhas escolhas erradas e depois eu bato o pezinho e estou brava com ele. Porque eu não quero passar por nada. Eu não quero nem colher o que eu plantei. Eu não quero nem colher o que eu plantei. Agora, isso não existe. Onde é que nós vimos isso? Se eu planto, eu vou ter que colher. Eu terei que colher. E andar com Jesus, Ele nos avisou que não é mesmo para qualquer um. Tem um custo, tem uma entrega. Que é a história do fazer o cálculo se eu dou conta de completar a construção que eu comecei. E aí a pessoa sofre e ela estica o sofrimento dela. Porque ela não está entendendo. Ela está cobrando um negócio do Senhor que não faz sentido porque Ele não vai contra a palavra dEle. E Ele falou muito bem como é que eu tenho que proceder para Ele poder me responder. E eu quero que Ele vá contra a palavra dEle, porque eu estou desalinhada dEle, mas assim mesmo eu quero que Ele me dê o resultado estando desalinhado mesmo. E Ele está dizendo, não, mas você não leu o livro? Então, nós temos que nos livrar das nossas desculpas, argumentos vazios, e nos posicionar como pessoas maduras e conscientes da verdade. É quando nós vamos ter resultados poderosos na nossa vida. Né? Essa coisa de, não, mas é que eu sou assim, então muda. Não, eu sempre fui assim. Tá, mas agora você é inteligente o bastante para ver que isso não funciona, então você vai mudar. Não, mas eu não acho que é esse o problema. Esse é o problema de muita gente, eles continuam achando. Quando você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. E aí esse Deus é cheio de achismos. Eu acho, eu penso, eu não acho que Deus pensa assim. E aí eu fico gemendo por anos
lá dizendo, mas não é hora de construir o templo. Esse povo afirma. Então, você vê, afirma, quer dizer, eu tenho uma convicção, mas uma convicção errada. E lá se foram quase 2 décadas, acreditando numa mentira. E só quando o céu cerrou, e tudo que eles faziam, eles só perdiam, é que então, mas o que é isso? Não estamos entendendo. Aí Deus manda o profeta de novo. E veio a palavra do Senhor novamente. Então, há 18 anos, eu falei com vocês, há 18 anos, não, mas Deus vai mudar de ideia, Deus é bonzinho. Não, Deus não é bonzinho, Deus é bom. Ele é tão bom que eu, Senhor, não mudo. Por isso que vocês não são destruídos. O que eu falei está de pé. Se vocês me obedecem, eu dou vitória a vocês. Se vocês não me obedecem, vocês vão ter a justiça que a palavra vai impor. É a palavra que impõe. E você está pregando, ensinando as pessoas, mas elas não querem fazer sacrifício. Você fala, meu filho, jejua. O que são 7 horas para você jejuar? Não. Sabia que tem gente, e ainda que não tem temor, porque você acha que uma pessoa que está em jejum algumas horas, quando termina o culto, se ele está de jejum mesmo, ele ainda vai precisar, depois de um trabalho longo desse, ele vai precisar de atendimento? Fala para mim. Não, eu quero que você me diga, fala para mim, se você acredita. Então, meu filho, eu me lembro um dia na Celso, em que eu fazia 12, quer dizer, fizemos vários, mas até 24, mas teve uma fase que eu fazia, não eram 7 horas, eram 12. E aí eu termino, as pessoas passando no altar, aí passa 2 moças ali e falam, bispo, eu vou te esperar ali, que eu quero, que eu preciso de atendimento. Eu falo, não vai não, não vai não. Saindo daqui, minha filha, eu vou jantar porque eu estou em jejum. Entendeu? Eu cumpri meu papel, eu preguei o dia todo. Né? Eu prego muito, porque quando eu não estou aqui, eu estou em oração, eu estou focada. Se eu não estou no altar, eu estou no mesmo ritmo, no mesmo espírito. Então, eu estou o dia inteiro ligada, aí se aparece agora, eu quero atendimento, ora bolas, pega a palavra. Você não precisa, aliás, quem ouve a palavra não precisa de mais nada. Estou dizendo que você não tem que buscar atendimento, é isso que eu estou dizendo, você é inteligente. Deus é um Deus ferido, hein? Quer ninguém mimizenta aqui, mas não. Isso já era. Isso aí já deu. E eu estou ofendido. Se eu estou ofendido. Jesus, olha minhas mãos. Você não passou por nada. Não sabe nada o que é sofrimento. Para agora cobrar alguma coisa. Cobrar de Deus ou cobrar de quem está buscando. E te ajudando. Então, não. Satanás, o trabalho de Satanás foi tentar fazer Jesus de todo jeito salvar quem? Salvar Jesus. Salva você, Jesus. Esse é o trabalho de Satanás. Ele está o tempo inteiro lutando para eu salvar a mim. O tempo inteiro, salva você. Você não precisa passar por isso. Não precisa disso. Salva você. O trabalho de Satanás foi lutar de todas as formas, usar a boca do Pedro para Jesus salvar Jesus. Mas Jesus não veio para salvar a ele, veio para salvar nós que já era salvo. Nós é que precisávamos de salvação. Enfim. Vamos lá.
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. É hoje, meu filho. De hoje não passa. É hoje, é hoje. Se essa é a primeira palavra, junta tudo. Que uma encaixa na outra. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Hoje. Ele está trabalhando por isso. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, você vai habitar onde você tem que habitar, vai viver onde você tem que viver, e vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Que coisa, hein? O Senhor está falando para quem mesmo, gente? Para um bando de ímpios, de gente que não conhecia nada? Não, para a nação mais religiosa da face da terra. Um monte de crentes. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso. E não trarei fome sobre vocês. Então, ele está falando que após uma mudança, que é uma mudança o quê? É uma mudança interna. As coisas iam mudar aqui fora. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Você está ouvindo? Olha aqui, ó. Então, começa com a mudança interna, de coração, de mentalidade, de espírito, e afeta tudo aqui fora. Isso é coincidência, essa palavra? Queridos, eu não sei. Isso aqui acontece, eu fico surpresa. Essa palavra é a junção perfeita com a primeira. Vocês, olha onde os seus caminhos os levaram, e agora vão fazer o caminho de volta ao entender que vocês estavam equivocados, enganados. Então, isso significa, olha aqui, ó, que estava tudo cerrado. Tinha fome, tinha vergonha. Fome, crise, vergonha. Mas após essa mudança interna, novo coração, novo espírito, fim para o coração de pedra, essa mudança interna, ó, a atitude deles afetou toda a parte externa. Então, a mudança interna continua sendo o mesmo princípio. Afeta toda a parte externa. No caso lá, em Ageu, para mal, aqui, para bem. Então, muda aqui dentro, muda tudo aqui fora. Eu não entrego aqui dentro, não muda nada aqui fora, só piora. Eu entrego aqui dentro, muda tudo aqui fora. Não é incrível? Então, aí, ó, aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então, como eu gosto dessa escritura, então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias. E terão o quê, gente? Nojo. Nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades, das suas práticas repugnantes.
Vocês vão lembrar do comportamento de vocês e do que o que esse comportamento, esse estilo de vida iníquo causou, e vocês vão ter vergonha, vão ter nojo, repugnância. Porque tem coisa que quando você muda mesmo. Eu não sei você, mas eu já me lembrei de coisas assim, deu hora que eu ver, eu estou fazendo assim. Não. Credo. Deus me livre, estou falando sério. Parece que tem até que balançar a cabeça, sai daqui. Eu não quero lembrar, é ruim demais. Eu não quero lembrar disso aí. Que cabeça é essa, meu Deus do céu? Então, nós vivemos um tempo em que o Senhor está batendo o tempo todo, que Ele está trazendo renovação. Não cabe mais o que tolerou lá atrás, não tolera agora. Aquele coração não funciona agora. Aquele estilo de vida não cabe agora. E eu espero que aqueles que ainda não entenderam, precisam entender, porque Deus, Ele tem parado pessoas e Ele vai parar mais pessoas. E quando Deus para, Ele para mesmo. Pode acreditar, escuta o que eu estou dizendo. Eu tenho visto Deus parar pessoas e eu vou ver Deus parar de forma bem mais radical algumas pessoas. Deus vai parar pessoas. Elas estão descontroladas, elas estão vivendo como se a palavra não tivesse peso, elas estão insistindo num sistema que Deus já falou, pode parar. E é por amor que Ele vem e Ele nos para. Então, o Senhor está trazendo renovação, um coração novo, um espírito novo, corações duros e carnais. Não resistirão ao toque do Senhor. Porque chegou a hora de Deus transformar esses corações de pedra. Vocês verão. E olha, preste atenção. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. E quando você vê Deus movimentando as coisas, com um filho que não se rende, um cônjuge que não se rende, alguém que não se rende, fique em paz. Fique em paz. Você orou por isso. Você tem clamado. Ele não vai deixar. Esses corações duros e carnais não resistirão ao toque do Senhor, porque quando Ele toca, Ele toca, Ele toca. Deus sabe onde tocar. Deus sabe onde apertar. Ele sabe onde mexe. Ah, Ele sabe. Eu falo com conhecimento de causa. O Senhor está aqui dizendo, hoje, que Ele está trabalhando, e Ele está limpando toda a impureza. Ele está trabalhando por isso. E com isso, trazendo bênçãos. Mas onde a impureza não tem bênção, tem maldição. Então, Ele está fazendo essa limpeza, Ele vai intensificar a limpeza, porque alguns estão precisando de limpeza profunda. A limpeza profunda mesmo. O negócio está feio. Tem crostas que precisam ser tiradas. Então, exige um trabalho mais forte, mas é para a bênção, porque aí Ele traz as bênçãos que a pessoa que você tanto sonha são derramadas. Então, a mudança que o Senhor está dizendo aqui será tão grande que quando você ou alguém que você tem orado, tem buscado, se lembrar do tempo passado, vai ter vergonha, vai ter nojo das escolhas que foram feitas. Deus vai fazer uma grande obra. E assim, não se surpreenda, porque vai ser mais rápido do que você imagina. E não tem como, você tem que ter preparo, porque assim, de verdade, às vezes, se a gente não passar por um choque
forte. Nós não nos humilhamos, nós não acatamos. Então, às vezes, Deus tem que nos parar. E a melhor coisa que Ele faz é nos parar. Porque a gente sabe, enquanto dá para seguir, a gente segue. Até que uma hora Ele põe a mão no peito e diz, acabou. Daqui você não pode passar. Ponto final. Paramos aqui. Eu amo você e assim eu não vou te deixar. Eu não vou deixar você assim. Eu me lembro da minha mãe orando. Eu até quando estava para perder o Murilo ali no hospital, dando a luz, eu até fiz um voto e tal. Saiu dali, ficou tudo bem. A mesma linha do povo de Israel. Então, logo voltavam a ter paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. E foi seguindo. Aí o Mu vai para a UTI, com menos de 60 dias. Perigo. Eu invoco o céu de novo. Reafirmo meus votos fiéis a Deus. O menino sai da UTI. E vamos seguindo. Saiu de lá, está tudo bem. O menino dá 1 ano, tem a primeira crise dele epilética. Aí, meu querido, aí Deus me parou. Ele disse, não tem votinho mais não, não tem acordinho mais não. Acabou, minha filha. Findou para você. Agora encerra aqui. Tudo que eu queria era a cura do Mu de novo. Ele não me deu. Enquanto eu não me firmei, entreguei tudo que eu tinha que entregar, mas tudinho. Eu não obtive a cura do Mu. Aquilo foi se estendendo, enquanto eu não dei tudo. Deus teve que ter tudo de mim. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciem-no. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Bom, Jeremias está vivendo um momento que ele quer jogar tudo para o alto. Quem nunca, né? Ele quer jogar tudo para o alto. Cansei, é perseguição demais, é injustiça demais. Cansei, fim. Aí ele volta e fala, mas eu não posso. Tem um fogo que me queima. Eu falo que eu vou, mas eu não dou conta. Eu não consigo te deixar. Eu não consigo parar de fazer o que eu estou fazendo. Aleluia. É óbvio que não. É óbvio que não. Ele estava emocionalmente abatido, debilitado, mas havia algo maior dentro dele. Que por mais que as emoções dele estavam dizendo, eu vou fazer, eu vou, não aguento, não quero, ele mesmo disse, mas há um fogo aqui dentro de mim que arde, que eu não posso conter. A chama desse propósito, desse chamado,
é uma convicção tão grande que eu não tenho como conter, é um fogo. Ele traduz isso para nós, ele ilustra, falando de um fogo que estava ardendo, um fogo dentro de mim. É como se um fogo. Mas eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome. Não vou mais falar de Deus, não quero mais saber. Mas é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Eu estou tentando conter isso. Não, eu não quero, eu estou exausto, eu não posso mais conter. Eu tenho que ficar. Eu tenho que continuar. Eu não posso desistir. Eu não consigo desistir. Parece que as minhas emoções estão aqui, vai, para mesmo, mas eu não posso. E aí ele continua, né? Ele fala dos terror por todos os lados, tem coisa acontecendo, tem gente tentando, esperando se vingar, me prejudicar. Mas aí ele vem no 11 e fala assim, mas o Senhor está comigo. Como um forte guerreiro. Portanto, todos aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Deus vai tratar com esse povo que vai ficar marcado, ninguém vai esquecer do que Deus vai fazer. Então, Deus fala aqui com alguém, você tem sido muito pressionado, e a exemplo de Jeremias, você tem sido atacado para desistir. Mas você sabe que tem um fogo que queima, que arde no seu coração, de forma que você sabe que tem que continuar. Jeremias estava exausto por tentar conter o fogo do chamado do Senhor para ele. Há um fogo no seu coração que faz com que você saiba que precisa seguir em frente. Então, Deus está dizendo aqui para você, continue, Deus está com você, seus inimigos, que são várias situações, cairão. Ele está te prometendo isso. Deus o levantará e abençoará a sua vida em tudo. O Senhor está com você como um forte guerreiro. Ele se apresenta aqui, que é o que você precisa. Você precisa de um guerreiro. E Ele está dizendo aqui, que Ele está com você como um forte guerreiro. Não temas, não pare, não desista. Aí é o seu lugar e Deus o honrará e justificará poderosamente. Amém. Moabe é a minha bacia de lavar. Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O poder de Moabe foi eliminado. Seu braço está quebrado, declara o Senhor. Então, Deus aqui é uma palavra assim, claríssima e poderosa. Alguém tem vivido uma situação que é como Moabe foi na vida de Israel. Uma bacia de lavar. Essa situação tem te lavado. Essa situação tem te lavado. Tem tratado com você. Essa Moabe tem sido sua bacia de lavar. Algo que é como essa Moabe foi para Israel. Moabe foi para Israel. Mas chegou o momento em que Moabe ficou envergonhada, foi destroçada, que o Senhor fala, gritem e clamem, anunciem junto ao Arnon, que Moabe foi destruída. O poder de Moabe foi eliminado. O seu braço está quebrado, quer dizer, não pode fazer mais nada contra você, declara o Senhor. Então Deus diz a você que Ele está arrancando aquilo que tem sido a sua bacia de lavar. Ele diz aqui hoje para você, acabou isso.
Hoje, a Moabe da sua vida está sendo envergonhada, destroçada. Pode gritar e clamar, porque ela foi destruída. O poder de Moabe foi eliminado. O seu braço está quebrado. Deus já quebrou o braço. E você vai ver. E você vai testemunhar. O braço de Moabe está quebrado. O braço de Moabe está quebrado, declara o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pois tu, ó Deus, nos submetesse à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que o inimigo cavalgasse, que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Bom, essa palavra, ela já fala como alguém tem vivido. Deus tem submetido você, permitido, e certamente, como foi aqui, nós provocamos situações na nossa vida. E aí vem aqueles testes difíceis. Para quê? Para nos refinar como a prata. Lembra? É tempo de refinar e definir. Foco refinado. Deus está nos refinando. E aqui o salmista fala, fizeste-nos cair numa armadilha. Porque quando você não escuta, e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água. Mas aí ele fala, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Então, você tem passado por momentos dificílimos. Foi uma estação dolorosa. Uma estação que se prolongou. Por que que ela se prolongou? Era para ser só, na verdade, era para ser só uma estação e acabou permanecendo. Porque não foi ouvido. Mas o que Deus tem feito? Ele tem refinado você. Fardos, pessoas estiveram sobre os seus ombros. Que fala de fardos meus, de peso, de humilhações, de vergonha. Você passou pelo fogo dos testes. Mas agora, o Senhor está dizendo aqui para você, o Senhor, você passou. E eu acredito que hoje esse culto foi definidor. Então, agora o Senhor o levará para um lugar de abundância. Ele põe um ponto final nesse tempo e te leva para um tempo de abundância. É um outro tempo para a sua vida. Deus também está encerrando e você precisa crer nisso e caminhar com a mentalidade da fé. Porque é aquilo que eu disse ainda. As pessoas, você precisa esperar pelo melhor, porque você vai agir de acordo com aquilo que você está esperando mentalmente. E quando você está esperando por aquilo que Deus falou a você, você crê na palavra. É o que você vive, é o que você toca, é o que se torna palpável na vida. Deus está dizendo que os dias foram duros e difíceis, uma estação bem longa. Aí, mas que Ele está te levando para um lugar de abundância agora. Amém? Essas são as jornadas dos israelitas.
Quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Então você sabe que tudo que aconteceu era Deus envergonhando os deuses do Egito, porque o povo acreditava naqueles deuses, invocavam aqueles deuses. Lembra dos magos, o quanto que eles trabalharam para imitar os feitos de Deus através de Moisés, mas foram sendo envergonhados, foram sendo envergonhados, foram sendo envergonhados. E aqui então fala do fim de um tempo, do começo de uma nova era, de um novo tempo, uma nova estação para eles. E fala que enquanto eles estão saindo de forma triunfante, os inimigos estão sepultando os seus mortos. Então é uma palavra bem forte. Deus fala aqui com alguém, você está saindo de um lugar de longa escravidão. É um lugar em que você ficou por muito tempo. Escravidão, uma longa escravidão. Deus quer que você anote tudo, como Ele mandou Moisés anotar. Seu testemunho será de grande impacto. Você sai dessa situação de longa escravidão, algo que te escravizou, pesou sobre a sua vida. Você sai com honra. Você vai sair com honra disso. Enquanto os seus inimigos estarão sendo envergonhados, estarão enterrando os seus mortos, as suas perdas. Aqueles que escravizaram você, eu não sei o que significa esse período de escravidão, de peso, mas que você também está saindo. Observe que cada palavra está falando de situações em que o Senhor está tirando. Neste caso, enquanto eles saem vitoriosos, os egípcios estão enterrando os seus mortos. Então agora as coisas vão inverter. Enquanto você sai triunfante, aqueles que pesaram a sua vida, aqueles que fizeram mal, aquilo que veio para ferir e machucar, terá que lidar com as suas perdas agora. Porque Deus vai impor, como Ele mesmo falou aqui. O Senhor impôs castigo aos seus deuses, inclusive em tudo que essas pessoas confiavam, porque às vezes as pessoas confiam. Os seus deuses podem ser influências, o seu modo operandi, né? A pessoa opera de uma maneira e que ela até então deu certo, né? Até Deus entrar em ação. Então tem coisa que parece que vai continuar até Deus entrar em ação. Os egípcios vinham assim. Até então tinha dado certo o sistema deles. Até Deus entrar em ação. E quando Deus entrou em ação, aquilo foi devastado, o povo saiu vitorioso daquela escravidão e eles tiveram que lidar com as suas perdas. Enquanto o povo saía vitorioso, honrado, eles estavam enterrando os seus mortos. Então você vai ver uma inversão, uma mudança muito grande. Vai ter gente que vai ter mortos para enterrar. Não estou dizendo que literalmente, mas
eu não sei, não posso dizer nada disso, mas sei que vai ter gente aí que, como esse povo pesou a vida do povo de Deus, que vai ter que lidar com perdas muito grandes. E eu tenho certeza que o porquê de Deus dizer anota, porque com certeza o seu testemunho vai impactar pessoas. Vai ser um testemunho grande. Em nome de Jesus. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Deus fala aqui com alguém que ele vai operar uma grande restauração na sua casa, na sua família. Famílias, corações se quebrantarão. Será uma volta de coração para o temor e perdão, uma reconciliação sobrenatural. Nós somos os embaixadores da reconciliação. E Deus vai operar uma grande reconciliação. A gente sabe que quem permanece ao pé da cruz tem família. Só lembrar que João estava lá e o Senhor disse, aí está a sua mãe, para você cuidar dela. Deus muda as coisas. Deus muda as coisas. Às vezes parece que uma coisa nunca... Ela vai se estendendo, parece que não vai ter jeito. O coração está duro, mágoas, ressentimentos profundos, e parece que aquilo nunca vai mudar. Até que chega aquele momento em que Deus entra em ação e diz, basta. Chegou a hora de eu fazer essa obra. Provavelmente você deve estar pedindo, e Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Quer dizer, isso é uma grande restauração, é uma mudança muito grande, a que fala de perdão, de reconciliação, de quebra de barreiras profundas, de uma restauração que com certeza tem se tornado impossível, parece que isso é impossível de acontecer, mas Deus está aqui prometendo e está liberando essa palavra que Ele vai fazer e você testemunhará essa obra. Amém? Obrigada, Senhor. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas. Deus Ele fala aqui com alguém que Ele está abrindo uma porta antiga para você. É uma porta antiga. Você não ia pensar, talvez você já até deixou isso aí no passado, e como eu já vi isso muito acontecer, parece que a pessoa tem até, em alguns casos que eu já vi, a pessoa tem uma resistência, porque tem uma memória ruim de um tempo e não quer retornar. Mas é impressionante como eu já pude presenciar e ouvir muitos testemunhos de pessoas que Deus abriu uma porta antiga para ela, e aquilo foi uma bênção tão grande na vida da pessoa, um renovo tão grande, um portal de Deus mesmo, um portal de favor. Então, essa porta antiga que Deus abre para você, é uma porta de favor de Deus para você. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Deus não terminou com você ali. Você vai voltar e vai ser um tempo de muita bênção, de muita paz para você. Então, Deus está abrindo uma porta antiga para você,
que será uma imensa vitória, uma grande bênção, um recomeço, e você, além de testemunhar, você vai glorificar muito a Deus. Então, abra o seu coração e abraça o que o Senhor tem para você. Não rejeita. Deus tem uma porta para você, mas uma porta antiga, que chega na sua vida, talvez até você nem esperava, e nem até ao ouvir, não, como eu já vi gente não ver como bênção inicialmente, como restituição, mas pode acreditar, é bênção, é restituição, é tempo novo, a porta é antiga, mas o resultado é novo. Amém? Muito bom. Agora eu quero pedir que você se levante com o seu propósito para eu concluir. Pega o seu propósito, feche os seus olhos e vamos lá. Naim, preste atenção no que eu vou dizer para você. Naim significa um lugar de pastos verdejantes. Um lugar adorável, tranquilo, aconchegante. Um lugar maravilhoso para se viver. Mas o que aconteceu em Naim? Esse lugar adorável. Logo no lugar adorável havia choro, havia morte, havia pranto. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, ao lugar adorável, maravilhoso para se viver. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. O carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Olha só, essa obra que foi feita mexeu com vidas, com famílias, e as notícias correram. Mas o que estava acontecendo no lugar maravilhoso para se viver? Choro, morte. O filho único dessa mulher, e tinha uma multidão, toda a cidade estava com ela, então percebe-se que era uma pessoa que tinha uma relevância ali, tinha um peso. E Jesus chega e se compadece dela. Ela estava chorando. E ele diz: não chore. Então eu acredito que Deus fala aqui com alguém que o lugar adorável, ou tempo, um lugar, todo mundo tem aquele lugar que ele se sente seguro, mas de repente parece que o mundo dele acaba. O seu lugar adorável, que agora você nem consegue viver
o quanto Ele é bom, porque tem uma dor tão grande, tem algo acontecendo, algo morreu. Algo morreu no lugar adorável. E que está te fazendo chorar. Algo precioso. Era o único filho dela. Então isso fala da única coisa, a coisa mais preciosa que ela tinha. Morreu. E agora ela chora. E o lugar adorável se tornou um lugar de choro, um lugar de lágrimas, um lugar de dor, um lugar de perda. E tudo levava a crer que essa perda era definitiva. Mas Jesus chegou a tempo. E quando Jesus chegou, Ele já se compadeceu dela, então Ele está se compadecendo de você. E a primeira coisa que Ele disse foi: não chore. E Ele está dizendo para você: não chore. Não chore. Não chore. Porque o lugar adorável vai continuar sendo adorável, porque Deus vai trazer de volta aquilo que morreu. Talvez foi uma decepção, foi alguma perda que te feriu demais. Mas Deus está dizendo a você que Ele está trazendo de volta aquilo que morreu. Você não vai ficar sem aquilo que é tão precioso para você. Deus vai trazer de volta aquilo que morreu, então não chore. E o lugar adorável vai continuar sendo adorável, verdejante. E você vai viver com tranquilidade, porque Naim quer dizer um lugar de tranquilidade. E agora tudo que não tinha era tranquilidade. Era um lugar de sossego. E tudo que não tinha era sossego. Porque algo tão precioso, importante e irreparável havia morrido. Mas Deus está falando ao seu coração: não chore. Porque eu estou trazendo de volta aquilo que morreu. Eu estou ressuscitando. Eu acredito nessa unção que traz de volta aquilo que parece que é definitivo. Para essa mulher, neste momento, era definitiva a perda dela. Olhando para você, olhando para a situação, também no seu caso é definitivo. Mas o Senhor está dizendo que não é definitivo. Ele traz de volta. Ele está trazendo de volta para você. E vai continuar sendo adorável. O lugar é bom para viver. O lugar é bom. Só que agora perdeu a alegria, porque a perda foi muito grande. E ela parece irreversível. Mas Deus está dizendo que Ele vai te restituir. Ele vai trazer de volta o que morreu. O que você momentaneamente perdeu. Ele está trazendo de volta para você. E trazendo restauração. E você vai continuar vivendo na tranquilidade e no sossego. Momentaneamente você perdeu a alegria, o sossego, a paz. Mas Deus está trazendo de volta para a sua vida. Te trazendo de volta para a sua Naim. Com aquilo que você perdeu, restaurado e restituído. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de eu ir para essa última palavra, Deus fala com alguém: chega de ser um acumulador. Você é um acumulador de sentimentos. Como pessoas que têm esse vício
de acumular coisas na vida, de guardar, você acumula sentimentos. E o Senhor está dizendo que não é falta de você ouvir a palavra, mas você insiste em permanecer sendo um acumulador. E Deus diz a você, põe um ponto final aqui hoje no 5º jejum, porque você tem graça. Nenhuma palavra é enviada sem propósito. Toda palavra que é enviada com propósito. E ela não volta vazia. Então, deixa de ser um acumulador ou uma acumuladora de sentimentos do passado. É o tempo inteiro trazendo coisas do passado. Não dá para seguir em frente sendo um acumulador. Você se torna uma pessoa pesada, oprimida, desconfiada. Conviver com você é difícil, porque imagina um acumulador, entra numa casa de um acumulador. Você já viu esses vídeos dos acumuladores? Só que no seu caso, você acumula sentimentos. E o Senhor está dizendo que hoje você tem graça para sair disso. E deixar de ser um acumulador de sentimentos. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu tenho que dizer isso para alguém. Deus vai ter que destruir algumas coisas. Sabe aquelas coisas que nós fazemos sem a vontade dEle? Lembra do que eu acabei de falar, que o que é feito na carne não vira espírito? Então, você tem pedido uma mudança para a sua vida. Então, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Deus vai ter que destruir algumas coisas que você fez sem Ele. Para que Ele possa agora colocar na sua vida aquilo que é dele. Em nome de Jesus. Mas tem gente que vive assim na vida espiritual. Vamos jogar para a construção de uma casa. No ponto de vista comercial, parece muito bom. Gastar menos esforço, mais rápido. O tolo faz isso. Porque com o tempo você vai vendo os problemas desse custo baixo, com mínimo esforço e rapidez. Você quer rápido. E algumas pessoas tentam fazer isso com a vida delas. Elas querem gastar o mínimo possível. Não tem investimento. O mínimo esforço. E que Deus resolva a vida delas o mais rápido possível. E que elas progridam o mais rápido possível. E que elas tenham resultados poderosos, gastando menos, com menos esforço. E rápido. O que acontece? Não tem fundamento. Você precisa do processo de primeiro fazer um fundamento forte. Se você não faz uma construção pensando num alto investimento no fundamento, você já está fadado a fracassos aí na frente. Então, isso é uma construção, onde você investe o que é preciso, sem economia. Se você vai construir uma casa para você morar, a casa que você pretende ficar o resto da sua vida, eu não acredito que você não vai botar fazer um investimento daqueles ali. Não é? Então, alguns
tem procedido dessa maneira. E Deus está dizendo aqui para você, pode parar. Esse sistema não funciona. Não adianta você trazer isso para a sua vida. Gasto menos esforço e rapidez. Resolva meu caso. Não. Deus está dizendo que Ele quer que você não economize, que você coloque todo o esforço, esforça-te e tem bom ânimo, e que você dê o tempo que Ele precisa para Ele trabalhar. Porque você deu bastante tempo para o mal. E você fez ao seu modo. Então não adianta dar pressão em Deus, porque Deus não tem pressa. E Ele governa e não nós. Então agora, decida que você vai construir algo sólido, que vai ficar aí por gerações. Não economiza, investe, pesado. Põe todo o esforço. E vai no tempo que é preciso, no tempo de Deus. Porque se você tentar resolver os seu modo, você vai pegar mais problemas. Esse negócio de tentar resolver, eu quero rápido, a ansiedade, lança a tua ansiedade no Senhor e aquieta. E você vai ver, Deus vai fazer a obra que Ele tem que fazer, vai ser segura, Ele vai te conduzindo e vai ser abençoada. Em nome de Jesus. Agora, olha só, Deus me leva para umas coisas que eu fico impressionada. Queridos, assim, eu podia até pegar aqui, aproveitar e falar, gente, olha, sou maravilhosa, eu consigo ver coisas. Não. De verdade, eu nunca tinha prestado atenção nisso na Almeida. Mas para entregar algo para você, olha que coisa, Deus faz uns negócios que é impressionante. Eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui, na Almeida. Foi a primeira vez. E foi Deus, não fui eu. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, vai para o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes. Então, qual foi a primeira coisa que ele mandou fazer? Você lembra, nessa palavra de Lucas 5? Águas profundas. Ele mandou ir para águas profundas. Vamos velejar para o profundo. Velejar para o profundo. Primeiro ele empresta o barco, você sabe, ele chega, eles estão lavando as redes, ele pede o barco do Pedro emprestado e depois ele fala, vamos velejar para águas profundas. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei lê para mim. Mas Jesus falou o quê? E lançai as vossas redes. Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Olha só. Ele foi com base numa palavra. Quando eu tenho uma palavra de Deus, eu não preciso ter medo. Agora, às vezes nós somos tão tímidos e nós não queremos sair da piscininha de criança. Mas o Senhor está falando com pessoas aqui. Já passou da hora de você sair da piscina de criança. Agora eu quero que você veleje para águas profundas. Você vai para lugares que você nunca foi. E não adianta, eu não vou se eu não arriscar.
Quando eu me lanço, eu consigo. Mas se eu nunca me lanço, porque eu tenho medo, eu estou na piscina de criança e com boinha ainda. Porque eu morro de medo. E Deus está falando comigo, navegue, veleje para águas profundas. Mas normalmente nós estamos dizendo, meu Deus, o que isso vai me custar? E Ele está dizendo, não olhe para o que vai te custar, mas sim para o que vai te tornar. Não olhe para o que vai te custar, mas o que essa atitude vai fazer na sua vida, no que vai tornar você. Porque aqui Pedro viveu a maior pescaria da vida dele. Mas o que aconteceu aqui? Por que ela começou a se romper? Porque o Senhor mandou lançar. Ele mandou lançar. Mas às vezes eu estou com medo, porque eu nunca vivi isso, né? Ele nunca tinha vivido. Ele foi em cima de uma palavra. E deu certo. Mas a Bíblia está dizendo que ele lançou a rede. E aí você continua o texto, foi quando eles tiveram que chamar outras pessoas. Ele lançou a rede. Então Deus está falando para nós, lancem as redes. E nós estamos lançando a. Ele está dizendo, lancem as redes. E eu estou fazendo o quê? Ele está dizendo, veleje para águas profundas. E eu estou aonde? Na piscininha de criança com boinha. E ele está dizendo, eu quero que você tenha coragem de ir mais fundo. Ir para águas profundas. E lancem as redes. E eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Lançando a rede. Ele mandou lançar as redes. Ele quer fazer, mas eu não tenho a coragem, eu estou com medo. Isso me trava. Eu estou pensando no custo e não no benefício. Eu estou olhando para o que vai me custar e não no que vai me tornar. A partir dali, isso muda a minha vida. A partir daqui, isso aqui mudou a vida dele. Ele viveu a maior pescaria da vida dele. Mas ele só pegou porque ele foi e se lançou. Ele se lançou em águas profundas. Então, assim, é preciso usar a fé. Nem tudo virá de forma clara e bem mapeada. Claro, claríssimo, bem mapeado, com uma garantia. Não, nem tudo vem. Quando o Senhor manda Abraão sair, ele falou para onde ele ia? Ele mandou ele ir o quê? Ir, vai indo. E ele errou o caminho? Se ele não sabia para onde ia, como é que ele não errou o caminho e chegou no porto desejado, na terra que era para chegar? Porque ele foi seguindo o Espírito. Deus foi levando. Então você precisa estar sensível ao Espírito. E saber que é hora de se lançar no profundo. E você não vai ter outra coisa a não ser uma palavra de Deus. Você tem o suficiente. Você tem uma palavra de Deus. E Ele está dizendo, saia da piscininha de criança, abandone essa boia e lance as redes. Eu mandei você lançar redes. Mas você ainda está tímido. Quantos peixes eles perderam? Quantos peixes perderam porque a rede rasgou? A rede rasgou. Aí eles chamaram os outros. Quantas perdas nós estamos tendo de bênçãos? Porque Deus está mandando eu ser mais ousado, mais ousada, e eu estou com medo.
quanto mais eu poderia avançar. Mas eu olho para o risco, e não no que essa atitude vai me tornar, vai me transformar, para onde ela vai me levar. Ele chama através da palavra. O que você tem? Uma palavra. O que você precisa? De uma palavra. Tudo isso aconteceu através de uma palavra. E ele tomou a decisão. Então, tome as decisões que você tem que tomar. E tema a Deus. Não tema mais nada. E não retroceda. Sai desse lugar que você acha que é seguro. Não é. Para Pedro, lavar as redes, ficar ali, ir embora para casa, era a coisa mais segura e acertada. E para Jesus, não. Porque você sabe, no lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, durante o dia, por conta que a água tão limpa, os peixes se escondem. E o Senhor mandou ir. Então eles vão pescar à noite. As pescas acontecem à noite. O Senhor mandou ir. Durante o dia, depois que ele pregou, depois que ele liberou a palavra, depois que eles tinham se frustrado a noite inteira. Então assim, não importa, eu tenho que parar de me prender às coisas que não deram certo e arriscar. Deus está falando aqui. Ele está dizendo para você que entende. Aliás, essa palavra não é só para uma pessoa. Isso aqui é para mover a igreja de forma geral. Porque eu tenho visto gente intimidada por causa de problema. Problemas são um combustível para o progresso. Intimidadas por conta de pressão. E aí a pessoa vai baixando o espírito. E Deus está falando, vamos. Não, mas não deu, já estou lavando as vezes, já deixo. Não. Veleje para águas profundas. Não, mas eu quero ficar aqui na minha piscininha. Não, eu quero você em águas profundas. Lancem as redes. Ele vai, ele fala e ele lança a rede. E ele começa a sofrer perdas, porque Deus mandou, o Senhor Jesus mandou lançar a rede. E ele lançou a rede. Então você tem que ter ousadia e coragem. Pode parecer que vai dar errado, não vai. Pode parecer que isso não vai funcionar, mas se você tem uma palavra de Deus, vai funcionar. Pode parecer que o momento não é propício, mas não tem como, durante o dia Ele teve que deixar a experiência dele de pescador. Às vezes você tem que soltar tudo que você conhece, tudo que você já ouviu, e simplesmente pegar a palavra, ir lá e fazer o que a palavra está mandando você fazer. Vá para águas, veleje para águas profundas. E lance as redes. Lance as redes. Saia da piscininha de criança. Para de olhar para o custo e olha para o que isso vai causar na sua vida e vai transformar você. Apesar de todas as pressões e contrariedades, nós vivemos uma estação frutífera, vai acontecer, vai ser o melhor ano da nossa vida, nós vamos viver coisas inéditas, é o melhor vinho nós vamos tomar, nós vamos terminar esse ano disparado, vivendo coisas que nós não pensamos, não imaginamos, Deus está nos impulsionando a agir a despeito do que estamos vendo e ouvindo, simplesmente ir, porque nós vamos viver a maior pescaria da nossa vida, nós vamos beber do melhor vinho da nossa vida, por causa de uma palavra. Veleje para águas profundas, lance as redes, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se livre dos temores, porque quando você tem uma palavra de Deus,
nada pode nos segurar. Com seus olhos fechados, o seu propósito na mão, fale com Deus, com o espírito avivado. Desperta. Deus espera encontrar vida em nós. Um espírito avivado, renovado, de coragem, de força, ânimo, corações que transbordam de confiança e de esperança. Gente que continua crendo no que Deus está fazendo. Gente que se levanta e vai. Não, uma rede só tá bom. Ele está falando, não! Lancem as redes! Eu não tenho só uma rede! Eu tenho redes! Lance as redes! Navegue para águas profundas! Vá para onde você nunca foi! E lance as redes! Lance as redes! E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Deus, eu oro pelo teu povo, Senhor. Eu quero repreender esse medo, essa incredulidade, essa covardia, esses temores, esse temor que tem batido, assombrado os corações. É uma intimidação, é um medo, é uma apatia. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo essa apatia, essa angústia, esse medo do futuro, essa estagnação interna, esse medo de romper. Eu repreendo em nome de Jesus. Queima o teu povo, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, traz um avivamento, Senhor. Queima o teu povo, queima, Senhor. Eu quero um povo queimado. Eu não, o Senhor que é um povo queimado, um povo avivado, um povo desperto, um povo que crê, um povo que sonha, um povo que se move. Levanta, levanta. Vamos, deixa eu te dizer uma coisa, ó, só me ouça, não abra os olhos, ó. Pressão de todo lado. Quando Deus tem algo com você, o que eu disse? Ainda agora mesmo, acho que na parte da manhã, se não me lembro. Quando a pressão aumenta, significa que o mal, ele está lutando com todas as forças para não ser desapossado. Quando a pressão aumenta, significa que você está conquistando territórios. E o mal não quer sair de lá. A pressão, porque o diabo não tem problema nenhum em dividir você, mas Deus tem. Então, quando ele percebe que ele está perdendo espaço, ele está perdendo lugar, os territórios estão sendo conquistados. O território que antes ele ocupava, ele agora esperneia e ele vai fazer de tudo para você retroceder. Olha só, nós estamos desde o ano passado aguardando um permit para uma questão do banheiro. Lá em Kissimmee. Pois aí é eleição, é um monte de situações e o negócio foi estendendo. E foi estendendo, e foi estendendo. Agora preste atenção se isso não é um negócio para te testar. Sabe qual é a previsão para sair o permit e tem que começar? Vamos ver se você adivinha. Eu te dou um doce no final. Eu faço algo para você adivinhar quando me parece que vai sair o permit. Gente, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Na inauguração.
Amém não. Coisa nenhuma. Amém não. Assim seja não. Mas eu entendo. É para pressionar, é para angustiar, é para desesperar até. É o que ele quer. Porque enrolaram, travaram, criaram todo tipo de situação. Aí, de repente, começa a liberar, com data prevista para quando eu vou inaugurar. É para rir, é para rir. É para rir, eu não vou chorar. Você lembra como nós inauguramos aqui? Praticamente sem banheiro. E todo mundo dizendo, não vai dar para inaugurar a bispa, não vai dar, ar não funcionou, não tem banheiro. Obreiro na porta com álcool em gel, saem comprando, não tinha porta dos banheiros. Lembra que saíram os pastores desesperados comprando cortina de banheiro para tampar na entrada para as pessoas entrarem? Parecia piada. Tudo foi uma luta. Sabe quando foi para inaugurar a Celso? Quem é daquela época sabe, 6:30 da tarde eu estava com a mangueira na mão, 7:30 eu tinha que estar no altar. Eu estava lavando a frente, que parecia, era tanta sujeira, era tanta coisa. Aquilo atrapalhou de tal maneira, que eu não tinha mais força. Eu fui com o pai, eu fui com tudo, e o povo já se arrastando. Eu largo aquilo ali, subo, tomo um banho, que eu não sei como eu consegui. Tomar banho, arrumar cabelo e tá para a inauguração, para fazer a inauguração. Até 6:30 eu estava com a mangueira na mão, lavando lá. Então, se eu tivesse inaugurando uma boate, um prostíbulo, você acha que eu teria luta? Fala para mim. Não, eu não teria. Quando o negócio é grande, é promissor, tem uma guerra, tem uma luta, que parece que é brincadeira, que você olha e fala assim, não, é sério mesmo? Que é assim que está acontecendo? É sério. Entendeu? E aí? O que você vai fazer? Você vai continuar desistindo? Você vai continuar baixando a guarda, abrindo mão, porque tem o quê? Pressão. Pressão. Gente, nós inaugura nem que for debaixo de uma árvore lá. E pronto. Eu ponho uma barraca, ponho qualquer coisa. E ainda vai ser divertido. Mas a vida continua. Eu já vivi isso outras vezes, isso não é novidade para mim. E aí, nós vamos aprender ou nós vamos agir igual os discípulos? Na segunda multiplicação, eles estão lá agindo como se eles nunca tivessem vivido nenhuma multiplicação. Deus quer que você cresça ou não? Sim. Progrida ou não? Sim. Avance ou não? Sim. Então, você acha que o diabo quer que você cresça, progrida e avance? Ele vai fazer o quê? E você vai fazer o quê agora? Porque agora você sabe o que Deus quer para você. Você vai fazer o quê? Hã? Ah, você vai pressionar com mais força? Então levanta. Porque começa com você tendo força para orar. Porque não é possível você não ter força para orar. Você luta, você levanta
E você decide que vai sonhar, vai buscar, você vai clamar, você vai crer, você vai se posicionar, você vai continuar avançando, você vai lançar as redes, você vai para águas profundas, e mesmo com pressão pesada, ameaças pesadas, você não vai se curvar, não vai desistir, não vai abrir mão, não vai pegar o espírito desse mundo, o espírito que está rondando esse país. Você não vai, porque nós temos um Deus grande. Creia nele. Você tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus. Senhor, eu sei que és fiel. Lute! A tua Lute! mão Lute! Lute! Com a força da tua vida, você tem uma palavra de Deus. Senhor, eu sei que és fiel. A tua forte mão sempre cuidará de mim. Obreiros, bispos, pastoras, saiam dos corredores. Orem por o nosso povo. Clamem. Eu sei que Imponham as mãos. Levanta o que está fraco. É hora. Levantem. Levantem. Se movam. Acorda. Deus tem um grande ano para nós. Senhor, eu sei que és fiel. A tua forte mão sempre cuidará de mim. Eu derroto, Senhor, toda a fúria do mal, espírito do mal, da maldade. Eu repreendo em nome de Jesus toda a incredulidade, medo, derrota, desânimo, peso, saia em nome de Jesus. Angústia, tristeza, decepção, saia em nome de Jesus. Queima, Senhor, queima a igreja, aviva, 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 Deus, aviva, Deus. Forte mão sempre cuidará de mim. Aviva, Deus, aviva, Deus, aviva a igreja, aviva os sonhos, aviva, aviva a fé, aviva. Vem, Senhor, levanta um povo forte, um povo que crê, um povo que sonha, um povo que luta, um povo que não desiste. Materializa os sonhos, os projetos, materializa, aviva, Deus, levanta, traz um novo ânimo, um novo fôlego, em nome de Jesus. Lute, 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 clame, decida que você vai clamar, vai se ungir, vai lutar, vai romper, vai avançar. Levanta, chega de medo, de procrastinação, de temores. Senhor, eu sei que és fiel.
Não é porque não deu certo. Da primeira vez ali não deu certo. Eles não tinham pescado nada. Mas ele creu na palavra. E ele retornou para aquele mar. E ele foi para lugares mais profundos. E ele teve a maior pescaria da vida dele. Ânimo, coragem, creia. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Levante-se. Arrisca da fé. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Você precisa crer. Volta a acreditar na palavra. Volte a crer. Volte, creia e lute. Não beba do espírito do mundo. Não beba das notícias ruins. Creia que é possível com Deus. É possível com a fé. Onde você não pescou nada, você terá a maior pescaria da sua vida. Onde você não ganhou nada, você terá a maior venda da sua vida, o maior contrato da sua vida. No tempo em que todos falam negativo, você terá as maiores conquistas e avanços, os melhores eventos. Ah, Deus é o ouro para que ela creia que chegou a hora dela viver a maior pescaria da vida dela, a despeito do que estão dizendo, contra tudo, na contramão de tudo. Pedro teve que abrir mão de tudo, Senhor, da experiência dele, do cansaço dele, mas ele foi de dia, ele foi mesmo cansado, porque ele tinha uma palavra e ele viveu a maior pescaria da vida. Você vai viver agora os maiores resultados. Como é que eu sei disso? A palavra está dizendo. É um vinho que não bebemos, é uma pescaria que não conhecemos. Tudo que você tem que fazer é crer. Meu filho, creia. Igreja, creia! Igreja, creia! Para de se encher de lixo! Lixo! Se encha de Deus! Se encha da palavra! Creia! A palavra é viva! Ela é como fogo! Ela é como martelo! Creia! Deus! Como pode alguém duvidar do Senhor? Como pode alguém duvidar da sua palavra? Ela é como fogo, ela é como martelo. Tudo que nós temos que fazer é crer, é crer, é crer, é crer. A despeito de más notícias, a despeito do momento, da atmosfera pesada, das pressões, é crer, porque eu tenho uma palavra do céu. Ah, Deus! Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. Você tem uma palavra de Deus. 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 E quando nós temos uma palavra de Deus, o mesmo mar que não deu nada é o mesmo mar que dá tudo. Porque não é o mar, é Deus, é a bênção dele, é a palavra dele, ele vela por sua palavra para cumprir. Ele só precisa que eu creia, ele só precisa que você creia. Ele quer uma igreja viva, não um povo que se arrasta e duvida, e tem medo, e desanima, e está ali, cheio de receio. Não! É um povo que crê na verdade. Eu abençoo o teu povo, Senhor. E que essa palavra tenha entrado, e que saia deste quinto jejum um povo forte,
revigorado, vivificado, animado, cheio de sonhos, de projetos. Um povo que não se entrega a nenhuma pressão, a nenhum desafio, que não teme os desafios, que não teme as pressões, que não teme as angústias, que não teme os obstáculos. Um povo que crê e que vai rompendo, que pressiona com mais força e vai rompendo, e vai rompendo, e vai rompendo. É hora de romper. Volta! Vai! Porque Deus tem uma palavra para nós. Deus está entregando uma palavra. E quando nós temos uma palavra, Ele não falha. Porque Ele não está preso a nada. Ele só precisa que eu e você creiamos na palavra dEle e não duvidemos dEle. Duvide de você, duvida do que você está vendo, mas não duvida de Deus. Crê na palavra. Seja tomado pela palavra. Seja tomado por um vigor. Saia desse quinto jejum. Totalmente avivado, renovado. Decidido a sonhar, a projetar. Porque não acabou. Nós podemos estar vivendo debaixo de uma atmosfera de ameaças, de riscos. Mas nós estamos aí debaixo das mãos de Deus. É a mão do Senhor que está sobre nós. E nós temos a garantia do Senhor, a garantia da sua palavra. E a palavra dele, ele já disse, é como fogo, é como martelo. Não é como marreta. Nada pode suportar a palavra de Deus. Nada. Ele contraria tudo, a natureza, tudo. Ele frustra o inimigo. Ele faz a obra. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a igreja. E eu consagro mais uma vez esse propósito. E eu creio no resultado. Eu creio, Senhor, que nesse dia de graça, nesse quinto jejum, o Senhor está derramando uma graça maior. O Senhor está dando livramentos. O Senhor está trazendo respostas. O Senhor está entregando uma palavra de renovo, de vida, de esperança. O Senhor está avivando a tua igreja, porque é só uma igreja viva que crê, uma igreja dominada por uma fé viva, que vai viver a sua glória. O Pedro, por ter pego aquela palavra, viveu a maior pescaria da vida dele. O Senhor tem algo grande para nós. Mas é crendo na palavra, é arriscando na palavra, é indo contra tudo. Ele teve que ir contra tudo o que ele sabia, por causa da palavra. Ele mesmo disse, tentamos a noite inteira, nós já fizemos o que tinha que fazer, já lavamos as redes, mas por causa da sua palavra, por causa da sua palavra. Ah, Senhor, se todos procedessem assim, por causa da sua palavra, é por causa da sua palavra, é a sua palavra, é por causa da sua palavra. Quando o Senhor envia a palavra, e nós a agarramos e seguramos firme, nós vivemos. Eu creio, Senhor. Eu creio. E nada pode nos parar, nos deter. Não pode. Porque nós cremos no Senhor. E aquele que começou a boa obra terminará. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Nós cremos na verdade. Nós cremos num Deus vivo, que quando diz sim, é sim. E para cada promessa já tem um sim e um amém. Para cada promessa já tem um sim e um amém. Nós já temos um sim e um amém. Eu creio, Senhor. E eu creio nos testemunhos e nas vitórias e nas definições. A despeito de notícias, a despeito de um momento, a despeito das circunstâncias e das pressões, eu creio no melhor tempo, no melhor ano, na maior pescaria, no melhor vinho. Eu creio na sua palavra, eu nunca vi ela falhar. Eu nunca vi, eu sei que eu nunca verei. Pai, eu quero entregar esse quinto jejum
em favor da materialização de todos os sonhos e projetos da tua igreja, do teu povo, aqui em todo lugar. Que todos esses sonhos e projetos sejam materializados. Receba, Senhor, esse pequeno sacrifício, porque grande foi o seu, em favor do teu povo. E que eu possa ver sair desse 5º jejum um povo forte, animado, revigorado, um povo que crê, um povo que se levanta e um povo que avança corajosamente, um povo que se alinha com o Senhor, um povo que dá o que é preciso, um povo que crê. Um povo que crê. Um povo que crê. Senhor, eu oro. Eu oro, porque aqui está o segredo de todas as respostas. É não deixar de crer no Senhor. Invocar o teu nome. E crer em mudanças. Antes de eu encerrar, Deus diz para alguém que algo que de início você vai dizer um não, vai voltar para você, e é sobre a sua vida sentimental. Um tempo na vida de alguém que já fez parte da sua vida vai encerrar. E essa pessoa tem sido, nesses anos, moída. E você sonha com uma restauração, só que você idealizou uma coisa diferente. Você sonha com uma restauração sentimental, não com essa restauração. Mas Deus vai encerrar com o tempo. Que as coisas vão se desenrolar. Algo vai encerrar, vai morrer. Para algo se iniciar. E você vai entender que é Deus. Porque você vai se lembrar desse dia. Desse 5º jejum e dessa palavra. Muitas vezes você sente uma dor, porque você sente a solidão. Você sente um vazio. E você sempre quis que essa área da sua vida funcionasse. Mas você tomou rumos errados. Precipitações. Todavia, Deus tem algo antigo. Não é novo. Mas Ele não vai trazer algo sem restauração. E isso só pode ser Deus, porque eu já estou encerrando. E eu não conseguia chegar nisso. Eu não tenho cabeça para isso. Eu estou pensando em mar, em rede. Eu não estou pensando na vida sentimental de ninguém. Eu só estou com a cabeça para mar e rede aqui, meu filho. Eu estou pensando nas redes. E estou de olho em mim, para ver se eu lancei só uma redinha, aceitando menos, para eu ir lá catar mais redes e lançar nesse mar. Então, só pode ser Deus, não pode ser outra coisa. Até como é que eu vou entender um negócio desse? Nem eu mesmo estou entendendo, é um negócio antigo que vai voltar, eu não sei, meu filho, que Deus te discirna. Mas que Ele vai resolver essa área da sua vida, isso não acabou. Jesus, eu te amo tanto, porque às vezes eu vejo o Senhor responder coisas assim, que talvez para qualquer pessoa, para algumas não teria relevância nenhuma, mas o Senhor se importa com o que está acontecendo nos corações. O Senhor entende as dores das pessoas, as carências delas. E o Senhor dá palavras para enchê-las de esperança. Ah, Jesus, eu te amo. Eu quero agradecer demais por esse 5º jejum, porque eu sei que ele veio como um divisor de águas na nossa vida.
E eu quero agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua beleza, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua presença aqui na nossa vida. Foi um grande dia, Senhor. Eu saio daqui muito grata e realizada. Apesar de tudo que eu tenho presenciado e visto acontecer na vida de muitos, na nossa própria vida, na igreja, as mudanças, eu creio. Dos nossos desafios, eu creio. Nossos desafios não têm sido pequenos, mas de forma geral eu vejo o teu povo viver momentos desafiadores, mas é porque o Senhor tem nos levado para algo maior. E esse vinho novo está dilatando esse odre novo. É uma pressão necessária para viver o novo. Vinho novo só cabe em odre novo, não cabe em odre velho. Então o Senhor tem nos preparado para essa coisa nova. O Senhor tem nos trabalhado para essa coisa nova. Então a pressão tem sido maior e obviamente que para esse tempo novo há desafios maiores. Mas não é isso que a gente tem pedido, é isso que nós temos pedido. Nós temos pedido para o Senhor nos levantar, nos usar, nos levar além, confiar coisas maiores nas nossas mãos. Fazemos essa oração continuamente, seja lá o que o Senhor vai fazer, estiver fazendo no mundo, não nos deixe de fora. Nós estamos o tempo todo clamando e pedindo para que o Senhor confie mais e nos leve além. E o Senhor está nos respondendo, nos preparando para mais. E hoje nos impulsionando a dar passos ainda mais ousados. Eu te amo, eu glorifico o teu nome, eu agradeço pela sua bondade e fidelidade. Obrigada por tudo, recebo o nosso jejum, sustento o teu povo na tua presença, que todos tenham uma semana incrível, maravilhosa. Agora mesmo uma volta para casa, um jantar, um almoço, que é almoço e jantar junto, maravilhoso, com um descanso reparador, que todos, Senhor, possam sair transbordando de alegria e entrar na semana transbordando de alegria, de confiança, sem permitir que as pressões venham afetá-los. Eu oro para que saia daqui um povo forte, bem focado, que crê que tem uma palavra do Senhor e que nada pode ir contra uma palavra que veio do Senhor do universo. Eu te amo, amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.